Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Brasil Tupiniquim. Eu sou Armando Dias, esse é Inglês para Brasileiros. Esta é a nossa etapa número 10, a última, sobre esse assunto verbos e ou palavras difíceis. E eu separei para vocês hoje aqui 5 grupos de verbos que têm uma coisa bastante interessante em comum, que é o passado deles, na verdade, é o presente de um outro verbo. A mesma escrita, às vezes a mesma pronúncia, como no caso aqui, mas o significado é outro. Então esse é o nosso assunto, espero que você goste. Se você gostar, thumbs up, se não, thumbs down. E no final vou deixar meu e-mail para você entrar em contato comigo. E se de fato você gostar do conteúdo, por favor, compartilhe-o com outras pessoas. Então vamos lá. Então nosso primeiro conjunto é to find, found, found, que é um verbo extremamente comum, que quer dizer descobrir, encontrar, achar. E o seu passado é, na verdade, o presente de um outro verbo. To found, founded, founded. Daqui a pouco a gente vai ver o seu significado. Então, to find, encontrar. Por exemplo, Brazil was a great find. Nós temos aqui que o find, usado como substantivo, quer dizer achado, descoberto. Brasil foi uma grande descoberta. Brazil was a great find. E como verbo, claro, é um verbo extremamente fácil, muito usado no dia a dia. Have you found your wallet? Você já encontrou a sua carteira, né? Com relação ao outro, found, to found, founded. Founded, como você percebe, sempre o segundo verbo, ou a segunda opção, o passado, vai ser sempre no passado simples, né? Found. Found, pessoal, quer dizer fundar, iniciar, principiar uma obra, uma igreja, uma construção. Daí que nós temos foundation, que é fundação. E founder quer dizer fundador. Por exemplo, Microsoft foi fundada por Bill Gates. Microsoft was founded by Bill Gates. Então você pode dizer que Bill Gates was the founder of Microsoft. E daí que nós temos foundation, ou seja, uma organização que alguém fundou. Por exemplo, acho que uma das mais famosas do mundo é a Rockefeller Foundation, né? Fundação, aqui é uma organização fundada por alguém, normalmente sem fins lucrativos. Mas também eu posso usar foundation no sentido de uma construção, um prédio, tem a foundation aqui da pessoa. Agora o número 2, pessoal, é o verbo to grind, moer, triturar, passado ground, ground. Então, como você vê, é um verbo irregular. A gente precisa moer o café, o trigo e transformar em farinha. Então, vamos lá? Grind coffee or wheat or corn, que quer dizer milho, né? Into flour. Então, veja, flour, farinha, é a mesma pronúncia de flour, flor. Grind coffee or wheat or corn into flour. E eu tenho o verbo ground, o presente do verbo ground, que quer dizer encalhar ou aterrissar, ficar grudado no chão. Como substantivo, ground quer dizer chão, piso, solo. Por exemplo, eu posso deixar isso cair no chão, drop to the ground. O aeroplano, né? Ou seja, o avião, take off the ground, ele sai do chão. Então, é uma palavra muito conhecida, né? Aliás, nós temos uma aqui bem aportuguesada, que é o playground. Nem precisa mais traduzir. Ground Zero, aquele local lá nos Estados Unidos onde as duas torres caíram, né? Eles chamaram aquilo lá de Ground Zero. E depois nós temos Ground Floor, que quer dizer piso ou térreo. Ground, como verbo, tem dois sentidos. Encalhar ou ficar preso no chão. Então, por exemplo, o navio ficou encalhado por causa da água baixa, ou rasa, né? The ship was grounded in shallow water. Jets were grounded due to bad weather. Os aviões ficaram no chão, grudados no chão, por causa do tempo ruim. Número 3, nós temos um verbo bastante interessante, que é o to bind, bound, bound.
como sempre, o passado é o presente de um outro verbo. To bound. To bound. E o que é bind? Bind quer dizer isso aqui, ó. Eu tenho aqui 2 livros e eu vou amarrá-los. Então, o que eu estou fazendo é binding. Então, esse é o significado básico dessa palavra, bind. Mas também quer dizer atar umas feridas, né? Um jogador de futebol machuca a cabeça, por exemplo. O médico vai lá e faz uma bandagem. Aquilo lá é bind. Então, bind up the wounds, ou seja, fazer uma atadura, atar as feridas. Aqui tem um exemplo bastante clássico, que é o da Joana d'Arc, né? She was bound to a stake. Ela foi amarrada a uma estaca. She was bound, voz passiva, né? She was bound to a stake. Ela foi amarrada, 1431, me parece, dia 30 de maio. Bind up the wounds, né? Bind up the wounds. Ou seja, fazer uma atadura nas feridas. Bind up the wounds. Posso dizer que algumas comidas bind the bowels, né? Food binds the bowels. As comidas, ou algum tipo de comida, né? Alguns tipos de comida, liga as paredes do intestino, então é bind. A dona de casa vai lá fazer as suas lidas do dia a dia, então ela amarra o cabelo com, normalmente, um lenço ou um rubber band. She bound her hair with a rubber band. Vamos colocar rubber band, que é aquele plásticozinho que amarra dinheiro, né? Rubber band. E o passado bound é o presente de um outro verbo, que quer dizer rebote, né? A bola bate na parede, bate no garrafão e volta. A bola bate na trave, por sorte do goleiro, e volta. Então, esse repique, a gente chama em inglês de bound ou bounce, que é a mesma coisa, né? Bounce. Ou rebound, também é usado. Então, veja só, a bola bateu na parede e voltou para mim. The ball hit the wall and bounded back to me. Você pode substituir bounced back to me. Bounded or bounced. E a palavra bound, como substantivo, ela quer dizer limites. Por exemplo, não há limites para a ambição daquela pessoa. There are no bounds to his ambitions. Não tem nenhum limite para as suas ambições. Bound. E eu posso também usar a palavra boundary para me referir à fronteira, né? O Rio Grande, por exemplo, é a fronteira entre os Estados Unidos e o México, né? Rio Grande is the boundary between Mexico and the United States. A outra forma de usar bound é em direção a. Esse trem vai na direção de. Esse ônibus está indo na direção de. Então é bound for. Então posso dizer, this train is bound for London. Por que não, né? Esse trem tem como destino Londres. Bound for. Essa palavra tem 2 pronúncias. Se for verbo como está aqui, ela é wind. Wound, wound. Quer dizer, dar corda, fazer curva, etc. E se for substantivo, é wind. Quer dizer, vento ou sopro. Então veja um exemplo dela como verbo. To wind. The river winds to the sea. O rio faz as curvas até o mar. Se você está em São Paulo e quer ir para Santos, você pode pegar via Anchieta, que está muito cheia de curva. Então a via Anchieta, você pode dizer winding road. O outro exemplo de wind quer dizer enrolar, né? Além de dar corda em relógio, que a gente nem mais usa porque não existe mais relógio em corda. Esse verbo ele é exemplificado por esse movimento aqui. Ó. Isso aqui é uma linha de costura que a gente chama de thread. Thread. Esse aqui é o carretel que a gente chama de reel. Então você vai fazer o quê? Você vai enrolar a linha no carretel. Então é wind. Wind a thread into a reel. Mas como substantivo é
wind. A pronúncia é wind, quer dizer vento ou sopro. Então aqui eu tenho um instrumento de sopro chamado flauta. Então isso aqui é um instrumento de sopro. Em inglês a gente chama wind instrument. Wind instrument. Você pode chamar também o saxofone, o clarinete, a flauta doce. Todos são chamados de wind instrument. Agora como o wound. Aqui é wound, a escrita é a mesma, mas aqui a pronúncia é o wound. Passado wounded, o wounded, que quer dizer ferimento ou ferir. They were wounded in the war. Eles foram feridos na guerra. Como substantivo, você também pode usá-lo. É o mesmo que injury, né? É o mesmo que injury. The dog is licking its wounds. O cachorro está lambendo as suas feridas. Então, o wound é ferida ou ferir. Finalmente chegamos ao número 5, que é um verbo bastante interessante. Tem muitos significados. Vou colocar aqui apenas alguns. To bear, bore, born, com ou sem o E. Se for sem o E, é o sentido de nascer, né? Por exemplo, I was born in 1960, por exemplo. Born. Aqui é born, a mesma pronúncia. To bear, bore. Born, pessoal, quer dizer carregar, levar, trazer no coração, etc, etc. Então, como substantivo, bear quer dizer urso, né? Aquela constelação chamada Bear, Úrsula maior, né? The Little Bear, The Big Bear, não tem assim. Tem uma constelação chamada Bear. Ou o urso também é chamado de Bear. Agora como verbo. Bear a heavy load. Carregar um fardo. Naturalmente pesado, né? Carregar um fardo. Bear a heavy load. Carregar consigo no coração um grudge contra alguém, né? Bear a grudge against somebody, né? Caim, por exemplo, matou o irmão dele porque ele tinha um grudge in his heart. So, Cain, he bore a grudge against his brother. He bore a grudge against his brother. O bear também quer dizer no sentido de sustentar. Será que essa cadeira me sustenta? Será que ela me aguenta? Can this chair bear me? Can this chair bear me? E aqui eu tenho também uma palavra bastante interessante porque ela tem dois afixos, um sufixo e um prefixo e um sufixo. Unbearable, quer dizer intolerável. The pain was unbearable. A dor foi insuportável, que você não consegue bear, que você não consegue suportar, é unbearable. She bore him 6 children, ou seja, ela deu à luz 5 filhos para ele. O passado bore é o presente de um outro verbo. Bore, bored, bored. Como você percebe, todos os verbos da segunda opção estão são verbos regulares. O que quer dizer furar? Cavar um poço, furar um túnel na montanha, furar a orelha para colocar um piercing. Os índios furam a orelha, né? As pessoas também fazem isso. Então aquilo ali é bore. They bored a tunnel in the mountain. Eles furaram um túnel na montanha, ou seja, eles cavaram. Você pode cavar um poço, você pode furar uma madeira. Tudo isso é bore. E também, claro, né? Quer dizer, deixar uma pessoa enfastiada ou entediada, né? He bored me with his stories. Ele me deixou entediado com as suas histórias, né? He bored me with his stories. Assim chegamos ao fim da nossa grande jornada de 10 passos, verbos e ou palavras difíceis. Nessa última parada a gente viu verbos que o passado de um é o presente de outro. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, thumbs up, se não, thumbs down. Aqui está o meu e-mail para você me contactar se você precisar, se você quiser. Pode também usar o espaço abaixo e, por favor, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Eu te aguardo no próximo vídeo. Fui!